técnico Vitor Pereira. Boa tarde a todos. Presidente Rodolfo Landim, com o senhor a palavra. Alô? Eu acho que eu desliguei. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, feliz ano novo para todos os presentes. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Muito feliz aqui de estarmos começando uma nova temporada. Mas indo direto ao assunto, quer dizer, a apresentação do Vitor, quer dizer, eu acho que para todos que gostam de futebol, acho que o Vitor dispensa apresentações, né, é um técnico que tem, eu acho que o DNA do Flamengo, vencedor, com trabalhos excepcionais na sua carreira, muito contente de poder contar com ele aqui, de estar aceitando esse desafio, de estar junto conosco e uma expectativa de que esse ano será novamente um ano muito positivo para o Flamengo, onde nós teremos resultados bastante positivos para poder deixar a nossa torcida, imensa torcida, feliz. É isso. Obrigado. Seja bem-vindo. Marcos Braz, por favor. Boa tarde a todos. Um feliz 2023 aí para todo mundo. Que seja um ano magnífico, que seja esperançoso aí por todas as situações que nós estamos vivendo. E falando do Vitor Pereira, a gente aqui está muito feliz. Um técnico uma pessoa que desde o primeiro momento entendeu as nossas expectativas. Não foi fácil convencer ele de vir para cá, vocês podem ter a certeza disso aí. Ele vai falar um pouco disso aí, dessa situação aí mais à frente. Mas o que importa é a grandeza do Vitor Pereira, técnico que foi campeão português, grego, passou por outros lugares também, sempre com excelência. E, Vitor, boa sorte para você. Muito feliz aqui de estar com você, desde o primeiro momento em que conversamos. Pelo menos essa era uma sensibilidade minha. Eu acho que futebol é imponderável, mas sou bem esperançoso que você vai ter uma grande passagem aqui. Boa sorte aí e muito obrigado pela confiança. Bruno Spindel. Boa tarde a todos, boa tarde, nação, feliz ano novo a todos. Dar as boas-vindas aí ao Mister, como o presidente e o Marcos já falaram, um treinador que tem o DNA do Flamengo, multicampeão, em Portugal, Grécia, China, desenvolveu grandes trabalhos e a gente tem a plena convicção e a certeza que ele vai somar muito ao clube que é vencedor, ao grupo que é vencedor, e ajudar muito a tirar desempenho desse grupo, e a gente confia muito que vai ser um ano de grandes vitórias e grandes conquistas. Muito boa sorte aí, muito bem-vindo, Vitor. Obrigado por estar conosco. Reinaldo Belotti. E nós, como toda a diretoria, como toda a torcida do Flamengo, está muito esperançosa nesse ano de 2023. Seja bem-vindo, boa sorte e contamos com você. Vitor Pereira, por favor, também, suas primeiras palavras aqui na coletiva de apresentação. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Aproveitar para desejar um bom ano, um ano de bom futebol. Agradecer a confiança, agradecer a aposta e retribuir com compromisso, retribuir com dedicação, que é o que fiz por todos os clubes por onde tenho passado. Ligar os telefones, né? Com este grande desafio que me foi lançado por um clube da dimensão do Flamengo, num ano com muitos títulos em disputa, quer dizer que um desafio profissional muito grande e que é com muita honra
com responsabilidade, com compromisso total, que aceitamos, eu e a minha equipa técnica, com muito orgulho. Portanto, o meu agradecimento pela confiança e vamos trabalhar forte, vamos trabalhar para conseguirmos grandes vitórias este ano. Agora a gente tem a entrega aí da camisa para o Vitor Pereira, também a foto oficial. E só lembrando que o Vitor Pereira tem 54 anos, jogou futebol também, inclusive, foi volante, jogou por 10 anos, formado em Educação Física, como o Marcos Braz falou, foi campeão português, campeão também grego. E a gente, dentro de instantes, vai começar a nossa coletiva de imprensa. A primeira pergunta vai ser até já do sócio-torcedor, mas enquanto isso a gente vai tirar nossas fotos. Vai aguardar o momento que o Vitor Pereira está mostrando aqui o cartão também de sócio. Tá, agora vou vestir a camiseta, né? Vocês viram? É isso. O número tem que ser mais, o número tem que ser mais pequeno, caramba, que eu não estou assim, estou gordo, mas não estou muito. Está bem. Nossa. Está bom. Muito obrigado, Presidente, muito obrigado. Que é isso. Obrigado a todos. Muito obrigado. Então, esse é o momento aí que o Vitor Pereira, oficialmente, é o novo técnico do Flamengo. E a primeira pergunta da nossa coletiva vai ser do Rafael Frizeiro, sócio torcedor do Flamengo. Boa tarde para você, Rafael. Boa tarde a todos. Feliz ano novo para todo mundo. Muito obrigado. Rafael Pérez, do Nação Rubro-Negra, sócio torcedor. Em nome da nação, te desejo boa-vinda. É isso que a gente deseja, que a torcida rubro-negra, a maior torcida do país, a maior torcida do mundo. Você é conhecido por times com grande posse de bola, marcação e pressão na zaga adversária. E isso foi uma característica muito marcante que a gente teve, principalmente do seu compatriota, o Jorge Jesus. Você pretende manter esse estilo de jogo, principalmente com o Flamengo no ano passado, tendo 2 atacantes, com Gabigol e Pedro, atuando juntos? Boa sorte. Muito obrigado. É assim, fundamentalmente, o que pretendemos juntos, e foi também um dos motivos que me convenceu a aceitar este desafio, é a qualidade do elenco, não é? Um elenco com qualidade, uma estrutura de altíssimo nível, que nos permite trabalhar com todas as condições. O que pretendemos é criar juntos um jogo que seja um jogo atrativo, que seja um jogo que os jogadores desfrutem, que tenham alegria no seu jogo e que os adeptos também, que entusiasmem os adeptos, a grande torcida, que de facto 42 milhões de torcedores é muita gente, é muita paixão junta. Vitor, aqui, Luana Trindade, repórter da Flá TV. Aproveitar esse espaço para você esclarecer algumas coisas, principalmente em relação à sua saída do clube anterior e também como é que foram as negociações aqui para você vir aqui comandar o Flamengo. Sim, vou aproveitar a oportunidade porque tive calado este tempo todo, né? Muito se disse, muitas críticas, muita coisa essencialmente dita por quem não me conhece, porque há afirmações que de facto... Mas eu vou esclarecer, e esta é a verdade, porque só eu a conheço a verdade, só eu a conheço, mais ninguém. Portanto, quem não diz o que eu vou dizer aqui, ou está a especular ou está a mentir. Portanto, o que aconteceu, e vou aproveitar, o que aconteceu foi isto. A minha vinda para o Brasil há um ano, sensivelmente há um ano atrás, acontece de uma forma, eu já mencionei isto várias vezes, eu disse que não estava na minha perspectiva vir trabalhar para o Brasil, surgiu o convite e eu e a minha equipa técnica decidimos vir um ano ao Brasil, experimentar, perceber a realidade do Campeonato Brasileiro, perceber se de facto havia qualidade ou não, e por isso assinámos um ano de contrato, não 2, não 3, um ano de contrato. Esse ano de contrato foi cumprido na íntegra, com responsabilidade, com dedicação,
com sofrimento, com muitas horas, muitas noites sem dormir, portanto, de uma forma como eu estou em todos os clubes, dando tudo de mim, dedicando-me com compromisso, com responsabilidade, e foi assim que eu estive no meu clube anterior, foi assim que eu estive sempre, até ao último dia do contrato. Nunca, e para esclarecer bem isto, nunca me passou pela cabeça que, porque de facto, e o que eu fui sempre transmitindo ao clube, foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, que me chateia um pouco, porque as pessoas não sabem. Infelizmente há muitas famílias por esse Brasil fora que lida com uma situação familiar, é uma situação séria, e a minha família lida com essa situação. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E isto na minha cabeça foi sempre muito claro. E fui sempre honesto com quem tinha que ser. Dentro do clube, eu fui sempre colocando a minha decisão. A minha decisão seria regressar a Portugal. E prova disso é que eu, 2 dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para a torcida e para toda a gente entender a situação, que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar. E eu, 2 dias antes, fiz essa declaração, porque de facto na minha cabeça era essa ideia clara e era esse compromisso que eu tinha com a minha família. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se tivesse o Flamengo, se estivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto desmonta qualquer teoria de que tudo o que anda um pai a dizer. Portanto, isto é a verdade. E quem disser alguma coisa depois ou para além disto, está a mentir. O que é que acontece? Depois disto, e já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. Surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê que eu fiquei a pensar? Porque, de facto, a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão. O Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos e, do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. E isto foi o que aconteceu. Eu fiquei a pensar, sabendo que tinha o problema em casa para resolver, e com quem é que eu tenho que falar? Com quem é que eu tenho o compromisso? É com a minha família. Portanto, se a minha família entendeu, depois de uma conversa, 2 conversas, 3 conversas, entendeu que sim, que podíamos lidar com a situação de saúde que temos, que temos em casa e que temos que lidar com ela, mas que de facto o desafio profissional, o repto profissional era um repto importante para a minha carreira, eu a partir daí tive que tomar uma decisão, e foi uma decisão, e é tão verdade isto, que o próprio staff não me conseguiu acompanhar. Porquê? Porque de facto nós vinhamos um ano, as famílias estavam a contar que nós viéssemos só um ano, e depois eu, e tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim, se fiquei a dever alguma coisa, foi à minha esposa. Portanto, não devo mais nada a ninguém. Não fiquei, dei tudo de mim
dei tudo de mim. Trabalhei sério como o meu staff trabalhou. Esta conversa do staff não ter vindo porque não concordou, não vieram porque cada um de nós tem o seu contexto familiar para resolver. Eles não conseguiram resolver, não vieram, vieram outros que me vão acompanhar e com dedicação, a mesma dedicação que tive no clube anterior, é a dedicação, agradecendo, reparem, agradecendo a forma como fui tratado, a forma como fui tratado por toda a gente agora. E eu retribuí com esforço, dedicação, compromisso. Portanto, não fiquei a dever nada a ninguém, só, única e exclusivamente, à minha família. E aqui estou com alegria, pronto a agarrar este projeto que, do ponto de vista profissional, é um projeto que me alicia, porque eu gosto de competir para ganhar competições, e eu vim para o Brasil para somar títulos, e quase que somava. O ano passado quase que somávamos. Mas este é um projeto que, do ponto de vista profissional, só se eu fosse maluco, é que não equacionava, só se eu estivesse noutro mundo, é que não pensaria naquilo que este projeto me pode trazer do ponto de vista profissional. Certo? Portanto, não sei onde é que está a mentira, não sei onde é que fui mau caráter, não sei, porque eu nunca na minha vida me acusaram de não ter caráter, nunca na minha vida me chamaram mentiroso. Portanto, isto é a verdade. Quem disser o contrário está a mentir. Gente, nós vamos abrir para as perguntas da imprensa. Mr. Vitor não falará mais sobre esse assunto. Esse assunto já foi esclarecido. Agora a assessoria informando aqui que o Vitor já falou sobre esse assunto, né? Da questão do Flamengo / Corinthians, e agora a gente vai abrir para as perguntas dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. Vitor, Tatiana Tavares, TV Bandeirantes. É difícil não falar do assunto, mas o torcedor corintiano, ele sentiu como uma traição, e também o Duílio chegou a te chamar de mentiroso, enfim, tudo isso. Só para finalizar, você já explicou tudo, mas eu quero entender só se a maneira como você conduziu isso, você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né, ainda existir o problema de saúde, você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Próxima pergunta, por favor. Está claro que ele não está aqui para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou, ele é técnico do Flamengo. Pode. Vitor, aqui. Monique Danello, TNT Esportes, seja bem-vindo. Torcedor tem muita expectativa para essa temporada, porque logo no início tem um Mundial de Clubes, né, que é um desejo, especialmente dessa nova geração de torcedores que não viu o Flamengo conquistar o Mundial com o Zico. Queria que você falasse um pouco do planejamento para esse início de ano. Você não tem tanto tempo assim até o Mundial. A ideia é aproveitar alguma coisa de estrutura de time que ficou da última temporada, é um elenco que já se conhece muito bem. Quais são os seus planos para esse Mundial, especialmente, e para esse possível confronto com o Real Madrid? Mas primeiro temos que ganhar o primeiro jogo, não é? Para lá chegar. Claro, e temos que nos focar essencialmente nisso, não é? Que vem antes. Antes temos a Supercopa também. É assim, um trabalho bem feito, com títulos no ano anterior, não tenho dúvidas. Cada treinador tem o seu tem a sua forma gosta de um jogo. Cada treinador tem a sua ideia de jogo bem definida. Agora, a ideia de jogo tem que ser criada muito em função da qualidade dos jogadores, portanto, das características dos jogadores que temos à disposição. E uma das razões fortes foi a forma como apresentaram o projeto, a forma ambiciosa como apresentaram o projeto. Foi uma das razões de eu perceber que, de facto, isto era um projeto que eu tinha que agarrar, e a qualidade do plantel.
a qualidade do elenco. A qualidade do elenco é construir um jogo com uma identidade que é jogado pelos jogadores, não é jogado por mim, não é jogado pelo meu staff, vai ser jogada pelos jogadores. Portanto, se vai ser jogada pelos jogadores que têm determinadas qualidades, aquilo que nós temos que cozinhar é um jogo que os ligue e que os liberte ou que os permita expressar as suas qualidades, as suas características e ao mesmo tempo um jogo consistente. Portanto, que é aquilo que nós vamos tentar. Temos pouco tempo, mas temos a experiência, tanto a equipa, tanto os jogadores, a maioria deles, como a equipa técnica tem a experiência para, num curto espaço de tempo, ir agilizando essa forma de jogar. Vitor, boa tarde. Diego Moraes, da TV Globo. Já que você falou de tempo e também falou muito de intensidade de trabalho, você teve pouquíssimo tempo ainda de Flamengo, né? Vai dar aqui pouco mais de 24 horas. Chegou ontem de manhã, conheceu todo o centro de treinamento, os jogadores. Depois de conhecer o centro de treinamento, já comandou uma atividade. Hoje está aqui sendo apresentado oficialmente. Você é um cara muito intenso e já tem uma decisão nesse mês, né? Em janeiro, a Supercopa contra o Palmeiras. E eu queria que você pudesse falar sobre esse jogo, que é um jogo importante também, já para começar com o pé direito. É assim, primeiro temos que construir o que é que já começamos a fazer. Os primeiros dias foi um bocadinho para dar condição para que hoje começasse o nosso trabalho tático. Começamos ontem e hoje já começamos o nosso trabalho tático, ligar os jogadores com as ideias, alinharmos as nossas ideias com as qualidades deles e as nossas ideias em termos de jogo. Portanto, perceber se os jogadores se sentem confortáveis e fazendo crescer esta ideia de jogo. Portanto, sabemos que o tempo não é muito, mas também temos experiência mais do que suficiente para sermos objetivos. Para não perdermos muito tempo com coisas que são secundárias, não é? Ir direto aos comportamentos que pretendemos. Portanto, a vantagem é essa, e a vantagem também de eu não estar pela primeira vez no Brasil, não é? Eu confesso, já disse isso mais do que uma vez, que quando cheguei conhecia muito pouco do Campeonato Brasileiro, conhecia muito mais jogadores, via o Campeonato Brasileiro para ver jogadores, para analisar jogadores, mas hoje tenho um conhecimento do campeonato e dos jogadores do Flamengo muito mais aprofundado. Oi, Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Ricardo Lai, Grupo Globo. Como é que é chegar no Flamengo, onde o seu compatriota, né, o seu colega de profissão, Jorge Jesus, fez história aqui, e no ano passado ele chegou a dizer, né, que você era o melhor técnico atuando, né, comandando no Brasil. Como é que é vir para um clube onde o Jorge Jesus fez história, ter esse elogio e a amizade que você tem com ele? Não é? É engraçado que eu estou no Flamengo e ele está no Fenerbahçe, né? Eu vim do Fenerbahçe para o Brasil e ele foi para lá e agora vim eu para o Flamengo. Jogamos muitas vezes, sabem que defrontei muitas vezes o Jorge, muitas vezes, e fomos durante 2 anos, eu no Porto e ele no Benfica, tivemos uma relação assim um bocadinho para o um bocadinho para o chispado, não é? Andamos sempre ali, aquilo andava sempre ali no limite do coisa. Engraçado que depois de termos disputado esses dois campeonatos entre nós, com o Benfica muito forte e com o Porto também forte, quase sem derrota nenhuma ao longo de 2 épocas, perdemos só um jogo no Campeonato Português, acabamos depois por desenvolver uma certa amizade, porque é assim, porque os treinadores, eu cada vez admiro mais os treinadores, seja que treinador for, porque isto é muitas vezes nós representamos um papel e no fundo não somos assim, nós parece que desenvolvemos esta agressividade que às vezes as pessoas confundem com arrogância,
mas muitas vezes é uma forma também, a tensão, não é? A tensão, a pressão sobre nós é tão grande que nos tornamos quase um duplo de nós próprios, não é? Em que somos muito agressivos quando estamos no trabalho, quando estamos a trabalhar dentro do campo, e ele é um bocadinho como eu, ele tem um bocadinho esta emotividade que eu também não tenho junto ao relevado, no treino, e depois fora dele somos pessoas diferentes. Portanto, essa amizade é uma amizade que eu aprecio, não é? Eu aprecio. O que ele disse, isso é muito relativo, não é? Essa apreciação do treinador que é melhor que o outro, isso é tudo muito relativo, muito relativo. Vitor, aqui em frente, Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Você é o 4º técnico estrangeiro entre 7 treinadores contratados pela gestão do presidente Rodolfo Landim. Queria saber, depois de um ano, se você percebe que a escola europeia tem uma diferença, uma disparidade muito grande em relação à escola brasileira. O que de pontos positivos você consegue apontar também entre os treinadores brasileiros, depois de um ano aqui atuando no país, trabalhando no país, em meio a essa discussão que existe entre um técnico estrangeiro como algo inédito até à frente da seleção brasileira? Obrigado. Assim, para mim os técnicos não têm a nacionalidade, não é? Não têm nacionalidade. A questão é, não tem idade, também não tem idade, porque é competência, e há muitos técnicos brasileiros competentes. Para mim foi uma surpresa grande, porque não é surpresa porque não acreditasse que houvessem bons técnicos, bons trabalhos no Brasil, é porque não seguia com essa atenção toda do ponto de vista tático o campeonato brasileiro. Agora, há uma diversidade tática muito grande, por isso é que este campeonato, para além do calendário, se torna muito complicado, porque as equipas jogam de forma diferente, têm uma abordagem diferente no jogo e depois, condimentado com isto, os jogadores de muita qualidade técnica. Quer dizer que a partilha de conhecimento do treinador brasileiro com o treinador estrangeiro, para mim, isso foi o que aconteceu em Inglaterra. A Inglaterra tinha um jogo tipificado, não é? Um jogo típico, padronizado, e quando os jogadores estrangeiros começaram a partilhar também as suas ideias, quando o mercado abriu, o jogo evoluiu de uma forma rápida, e hoje o campeonato inglês é um campeonato diversificado e com uma qualidade altíssima. Portanto, para mim, nós, como Portugal, eu fui agora a Portugal e, por exemplo, vi muito brasileiro, aqui há um ano, há 2 anos, eu ando por fora, eu não via, eu agora vejo brasileiros em todo lado a trabalhar. Portanto, isto é o mundo está assim, e a partilha de conhecimentos, nós só temos a ganhar com a partilha de conhecimentos. Eu vou evoluir com os treinadores brasileiros, como os estrangeiros de uma maneira geral vão evoluir com os treinadores brasileiros, e acredito que os treinadores brasileiros também tenham alguma coisa a acrescentar com a nossa partilha. Vitor, aqui à sua direita, Gustavo Henrique. O único título que a gestão do presidente Rodolfo Landim não conquistou foi do Mundial, e é um título muito aguardado por toda a torcida do Flamengo, até porque na história, em apenas uma oportunidade, chegamos lá. A minha pergunta é a seguinte: daqui a 2 meses, a disputa praticamente, pouco menos até, e tem um rival muito direto do Flamengo, que é o Palmeiras, numa outra decisão. É possível, para essas competições, logo agora de cara, você dar 100% de identidade ao time, ou você vai dar sequência ao trabalho do técnico Dorival Júnior? Como eu já referi anteriormente, é assim, foi um trabalho bem feito, um trabalho com títulos, e eu não vou chegar e não vou agora pintar a casa de novo, não é? Não vou pintar a casa de novo, vou pintando nas cores que eu quero, à minha maneira, à nossa maneira, em termos, quando eu digo a minha equipa técnica, vamos pintando com as cores que queremos, vamos pintando divisão por divisão, não é? E para a casa ficar construída da nossa forma leva algum tempo, mas, como eu também referi há pouco, a minha experiência
permite-me ir diretamente aos comportamentos, sem perder muito tempo, e eles já começaram a perceber, já começamos a alinharmos todos nas mesmas ideias, que é isso que eu pretendo fazer durante estas próximas semanas, e só poderei responder essa pergunta quando já estivermos próximos do jogo com o Palmeiras. Vitor, aqui, Isabelle Costa, Paparazzo Rubro-Negro. Queria te perguntar, porque o elenco do Flamengo tem muitos jogadores, né, que são jogadores de Copa do Mundo, jogadores que já conquistaram muitos títulos, inclusive aqui no Flamengo, e recentemente o Dorival tinha conseguido colocar o Pedro e Gabigol para jogarem juntos. E existem também outras posições que tem atletas que disputam, por exemplo, agora com a chegada do Gerson. Queria que você pudesse falar como pretende lidar com essa situação de muitos jogadores, estrelas, né, vamos dizer assim, e também com a competição, a disputa entre esses atletas. Obrigada. Normalmente o que caracteriza este tipo de jogador, o jogador com este perfil, é a ambição. A ambição. Eu já trabalhei vários níveis de jogadores na minha carreira, e a grande diferença entre uns e outros é esta capacidade de manter a ambição, mesmo depois de ganhar muita coisa, mesmo depois de ganhar muitos títulos. E outro aspecto é a competitividade. Eles mantêm um nível de competitivo durante muitos anos, até ao final das suas carreiras. Portanto, essa competição vai, de certeza absoluta, quem vai beneficiar com ela será o Flamengo. Mas dá para Gabigol e Pedro jogarem juntos? Provavelmente sim, eles já provaram isso, ganharam títulos jogando assim, portanto, por que não? Vitor, aqui, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Em pouco tempo, né, mais ou menos um mês, o Flamengo tem a disputa do Mundial de Clubes. Antes tem a Supercopa contra o Palmeiras, e no dia 12 tem a estreia no Campeonato Carioca. Eu queria saber como é que está o seu planejamento em relação a isso. Já pensa em colocar os principais jogadores no dia 12, ou você vai deixar isso mais para frente, só contra o Palmeiras? Como é que está isso? E como é que você pretende fazer esse controle de minutagem com os jogadores? O Dorival, por exemplo, tinha 2 times, né, que ficaram conhecidos como o time das Copas e o time do Brasileirão. Como é que você faz esse controle de minutagem com os atletas? Bom, a densidade competitiva, aliás, eu acho que poucos clubes no mundo jogarão tantos jogos como o Flamengo, não é? Muitos poucos clubes no mundo jogarão tantos jogos como o Flamengo. Portanto, a densidade de jogos é tão grande que nós vamos precisar não podemos jogar sempre com os mesmos, vamos ter que gerir da melhor forma. Por isso é que o elenco tem que ser de facto competitivo. É importante essa competição. Vamos já iniciar. Eu preciso de algum tempo agora de trabalho, não há dúvida nenhuma. Preciso trabalhar com a equipa, preciso transmitir as ideias que pretendo transmitir, preciso alinhar os jogadores com aquilo que pretendemos, mas logo que possível também nós necessitamos de jogos, nós necessitamos de jogar, portanto, porque o treino não chega, é preciso depois haver competição também. Espero ter a possibilidade de os pôr a competir até ao jogo do Palmeiras, que é fundamentalmente, que é a prioridade, não há dúvida nenhuma, que é o próximo grande duelo, título para disputar. Portanto, a prioridade será essa. Penúltima pergunta. Boa tarde, Vitor. William, canal William Godoy. Em seu trabalho anterior, você falou que era impossível, por mais que você quisesse, manter uma marcação alta e pressionada pela demanda de número de jogos. Além da influência que pode ter essa demanda de número de jogos do estilo do seu jogo, o quanto pode influenciar também na sua metodologia de treinos, que é da periodização tática? Assim, eu acredito sinceramente que poder aproximar-me mais este ano daquilo que são as minhas ideias em termos de jogo, porque eu gosto de um jogo de facto agressivo, impressionante, é um jogo de posse, um jogo de domínio, e foi essa também foi uma ilusão ou uma das ilusões, uma das ambições que me trouxeram ao Flamengo. Última pergunta. Oi, Vitor, Sérgio Lobo, Sport TV, TV Globo. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, ao Flamengo. Queria que você falasse sobre o Gerson, que foi anunciado hoje oficialmente como jogador do clube. E você vai fazer um caminho
a partir do primeiro jogo que você comandar no Maracanã, dezenas de vezes esse ano, e pela uma avenida que vai passar a se chamar Avenida Pelé, ou Rei Pelé. E eu queria saber de você como vai ser, né, dirigir o Flamengo tantas vezes no Maracanã e passar nessa representatividade que é o Pelé para o futebol mundial. Portanto, são duas questões diferentes, não é? Uma sobre o Gerson, um jogador de qualidade, um jogador em que, felizmente, foi possível, depois de um esforço grande do clube, é um jogador que vai acrescentar qualidade, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, alinhados na nossa pretensão, de subir ainda mais o nível de competitivo do time, do clube, da equipa, e vai nesse sentido de acrescentar mais, e eu acredito que sim. Feliz por poder contar com ele. Relativamente ao Pelé, assim, são os jogadores do nível, provavelmente o rei, provavelmente o melhor jogador de todos os tempos, um jogador que a memória do Pelé vai se eternizar, não tenho dúvidas nenhumas, daqui a muitas gerações ainda se falará nele, vai-se falar dele sempre que se falar de futebol. Desejar-lhe que Deus acolha a sua alma, que lhe dê descanso, que nós precisamos depois de viver uma vida aqui. Esta vida não é fácil, portanto precisamos de descanso, que Deus lhe dê esse descanso e aos meus sentimentos, à família. O futebol, é claro que o mundo do futebol ficou mais pobre, mas ele continuará lá de onde estiver e gostará com certeza de ver bom futebol jogado dentro das quatro linhas e assim, é um jogador, os jogadores da dimensão do Pelé serão eternos. A gente agradece, então, ao novo técnico Vitor Pereira, também ao presidente Rodolfo Landim e ao